Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da nossa vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique, pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores, jogo contra o Internacional. Quarta-feira que vem nós vamos até a casa deles para fazer o segundo jogo. Flamengo foi a campo com Rossi, o Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Jorginho, e 4 atacantes de movimentação, né? O Felipe Luiz preferiu começar sem o Pedro, então começou com Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Arrascaeta suspenso, fez falta, como ficou claro no jogo de ontem, mas o Flamengo começa o jogo bem, domina o primeiro tempo, como todo mundo viu, criou chances de fazer gol, teve 72% de posse de bola no primeiro tempo, posse de bola essa que no campo do adversário, né? Não foi aquela posse de bola lá na nossa defesa, não. Acho que outro ponto positivo do primeiro tempo, conseguimos sair jogando, mesmo com o retardado do Alan, a gente conseguiu ali sair jogando, conseguimos criar boas chances, e aí vem o nosso problema gravíssimo, na minha opinião, no jogo de ontem, é a falta de capacidade técnica de resolver o jogo, né? Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, eles são jogadores irregulares. Jogadores irregulares são aqueles que não mantêm um alto nível de atuação. Então, se a gente for olhar os últimos, por exemplo, 10 jogos de cada jogador desse, o Luiz Araújo fez um jogo muito bom, o resto razoável para fraco. O Plata, a mesma coisa, e o Bruno Henrique, mesmo tendo feito o gol ontem, né, o Bruno Henrique, acho que é ídolo, não tenho certeza que é ídolo de todo o rubro-negro, incontestável também a capacidade que ele tem de fazer gols em jogos grandes, mas não atravessa uma boa fase técnica, né? Então, a gente tem, o Felipe Luiz entrou com esses 3 jogadores na frente, mais o Samuel Lino. Já vou dar um exemplo logo. Samuel Lino e Jorginho, exemplos de jogadores regulares. O Jorginho é um absurdo, a regularidade em alto nível que ele mantém. E o Samuel Lino, desde que chegou, também entrega bom rendimento. Então a gente sabe que o Samuel Lino e o Jorginho vão jogar bem. É claro que tem jogos que eles vão ser mais decisivos, vão se destacar mais, mas mantém um bom nível de atuação. Já os outros 3 que eu falei, Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo, não mantém essa regularidade. Então o Flamengo sofreu com isso ontem, né? Criou oportunidades e não converteu as oportunidades em gols. A gente faz um gol, um escanteio muito bem cobrado pelo Luiz Araújo. Luiz Araújo é especialista nessas bolas paradas, está indo muito bem. E o gol tem uma jogadinha ensaiada legal que o Alexandro faz uma parede sem ser falta e o Bruno Henrique consegue ficar livre, cabeceia muito bem o Bruno Henrique, Flamengo 1-0. E o Flamengo continuou buscando o jogo, não se acomodou no jogo, não ficou só de toquinho lá atrás para o tempo passar, não. O Flamengo ontem, né, foi aquele Flamengo do primeiro tempo que a gente conhece. Posse de bola, criando oportunidades e, infelizmente, perdendo essas oportunidades. Eu vou tentar hoje colocar um vídeo dos melhores momentos, que aí enquanto vocês vão me ouvindo, quem quiser dá para ver as imagens. Vou tentar colocar. Mas se a gente for ver os melhores momentos, a gente perde no primeiro tempo algumas chances. Uma do Plata, que o Samuel Lino coloca a bola limpinha para ele, e ele não consegue chutar no bico da pequena área, não consegue chutar, a bola não tem força, né? Luiz Araújo dá um bom chute, o goleiro defende, mas depois perde chance.
o Bruno Henrique, no final do primeiro tempo, foi que o Flamengo perdeu umas 2, 3 chances que não poderia perder. Uma do Bruno Henrique, ele recebe de costas, gira, fica fica de frente pro gol, na entrada da grande área e chuta totalmente errado. Então, assim, tem que fazer o gol, sabe? Principalmente nesses mata-matas. Já tivemos uma experiência com o Atlético Mineiro, não conseguimos aproveitar as chances e gols, fomos eliminados nos pênaltis, né? E ontem a gente só consegue fazer um gol no primeiro tempo. O jogo poderia ter terminado o primeiro tempo 2-0, assim, tranquilo. O gol de bola parada, que é fundamental para mim, adoro o gol de bola parada, sabe? Serve para tirar a pressão do time, serve para dar tranquilidade, serve para trazer a torcida junto, serve para desestruturar, né, a retranca adversária, que todos os times até agora que foram jogar no Maracanã, principalmente no primeiro tempo, ficam mais preocupados em não tomar gol. Então você faz 1-0 de bola parada, já dá um desânimo no adversário. Mas infelizmente, como eu já disse, não conseguimos fazer o segundo gol, ou até mesmo, se tem um pouco mais de capricho, até um terceiro gol no primeiro tempo, né? Além das oportunidades perdidas pelos nossos atacantes, faltou também aquele último passezinho certo do Samuel Lino, um cruzamento mais certo dos nossos laterais. Então, mais uma vez o Flamengo faz um primeiro tempo muito bom, onde o adversário fica encurralado, mas a gente consegue fazer esse 1-0. Já vou aproveitar, porque é uma coisa que eu sempre falo lá no trabalho. Flamengo são 45 milhões de torcedores. Então vão ter 45 milhões de opiniões diferentes sobre vários aspectos do jogo, né? Aí hoje no Twitter, nas redes sociais, gente reclamando do jogo e tal. Eu acho que, assim, o que eu acho positivo ainda, ganhamos de 1-0, certo? O que dá um gostinho amargo é que poderia ter sido mais. Melhor do que se a gente tá hoje assim, porra, ganhamos de 1-0, mas o Inter jogou 2 bolas na trave, não sei mais o que, não conseguimos atacar os caras, fizemos um gol lá de bola parada e mais nada. Isso seria preocupante, certo? Então, a nossa preocupação hoje, pelo menos minha, é de que o time tem muita dificuldade de fazer gol. E isso é um problema. Mas o time cria, então é um problema teoricamente, né, bom de se resolver. Pior se fosse o contrário, o time não estivesse criando nem chances de fazer gol, tá? Então, o Flamengo volta para o segundo tempo. Foi aquele início de jogo que a gente viu até os 15, 20 minutos. O Flamengo não consegue jogar, e aí, pelo que eu entendi ali do jogo, não foi assim que o Inter fez uma grande mudança tática, nada disso, até mesmo porque o técnico deles é horroroso, só sabe falar bonito. O que aconteceu, na minha opinião? O Inter adiantou a marcação. Eles tiveram que sair mais pro jogo, adiantaram a marcação e, principalmente, quando eles perdiam a bola, eles não corriam para trás, certo? Para recompor logo. Eles corriam para frente. Então, eles perdiam a bola no ataque e continuava em cima. Então, dificultava um pouco a saída de bola do Flamengo. Só que, para mim, o pior, o que deu mais sufoco, não digo sufoco, que não foi assim, eles ficaram até os 20 minutos do segundo tempo, o Flamengo não conseguiu sair de trás, por incompetência, certo? Para mim, uma incompetência grande dos nossos atacantes, tirando o Samuel Lino, que na maioria das bolas que pega, ele leva vantagem sobre o adversário. Mas no segundo tempo, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique não ganharam nenhuma disputa. Então, a nossa defesa tirava a bola,
seja Léo Pereira, Léo Ortiz, os laterais, recuperava a bola. A gente estava sem um homem de criação, que é o Arrascaeta. Eles faziam essa ligação direta, mas não era uma ligação direta longa, né? A gente estava sendo atacado, então os nossos atacantes estavam também marcando no nosso campo de defesa. Quando a gente recuperava a bola, fazia esse passe, já achando um dos 4. Só que quando a bola batia nos 3, ela batia e voltava. Então assim, a gente ficou sem conseguir ficar com a posse de bola. Consequentemente, óbvio, o adversário vai te atacar mais. O Inter teve uns 3, 4 escanteios nesse momento do jogo. Mas mesmo assim, não lembro de uma grande chance do Inter nesse início de segundo tempo. Né? É um problema que tem que ser corrigido. Na minha opinião, acho que o Felipe Luiz tem, assim, entrar com Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo, mano, os 3 juntos, é praticamente certeza que vai ser difícil fazer gol com a bola rolando, sabe? Mesmo criando oportunidade, eles têm muita dificuldade de finalizar, assim. O Luiz Araújo um pouco menos, mas atualmente Bruno Henrique e Plata, mesmo Plata fez gol na última partida, mas é o que eu disse no início, é um jogador irregular, sabe? Então ficava nisso, o Flamengo recuperava a bola, o Inter sufocava, né? Não digo sufocar, mas adiantava a marcação, não tinha tempo, não tinha espaço para os nossos zagueiros fazerem o jogo de aproximação, de toque, devido à marcação adiantada do Inter, batia a bola no pé do Jorginho, o Jorginho também buscava um dos atacantes, a bola batia neles e voltava. Então, para mim, na minha opinião, acho que o Felipe Luiz demorou demais para colocar o Pedro, sabe? Assim, uma insistência, 80 minutos com o Bruno Henrique. Bruno Henrique fez o gol, mas com a bola rolando, velho, nada, sabe? Nada. Não consegue segurar a bola, porque ele não é centroavante. Então, cada um é um técnico, mas eu teria colocado, acho que poderia ter colocado o Pedro, justamente para a gente segurar a bola. O Pedro entra aos 80 minutos, aos 35 do segundo tempo, recebe uma bola longa e dá uma escorada, velho, pro ponta que tava jogando assim. Já era o Cebolinha. Assim, uma jogada difícil. O Flamengo tira a bola de trás, um lançamento longo, e o Pedro tranquilamente escora pro Cebolinha e o Flamengo começa um ataque. Então o Pedro tem essa capacidade de segurar a bola. Mas o Felipe Luiz, né, com certeza sabe muito mais do que eu, treino os caras, é só uma opinião minha. O Felipe Luiz vai insistindo com esse time, e o time tem dificuldade de ficar com a posse de bola. Passados os 20 minutos, o Flamengo volta, consegue retomar, não digo o controle, mas fica mais equilibrado o jogo. Porque o Inter também não consegue ficar marcando em cima toda hora. O Flamengo entende essa marcação do Inter e, isso aí eu achei interessante, o craque, né, o Jorginho, ele passa a jogar um pouco mais na frente. Quando o Flamengo recupera a bola, ao invés dele ir lá buscar a bola no pé dos zagueiros, ele deixa o retardado do Alan tentar fazer isso e ele vai jogar nas costas dessa primeira linha de marcação do Inter. Então, o Flamengo estava com dificuldade de dar bola longa, né? Batia e voltava. O Jorginho passa a jogar atrás dessa primeira linha de marcação. A bola passou a passar mais no pé do Jorginho. Aí ele consegue achar um passe melhor, consegue cadenciar o jogo. A gente volta para o jogo. Felipe Luiz tira o Samuel Lino. Acho que a única explicação é, né, tempo de jogo, controle de carga. Não tem como mais a gente negar isso, né? Faz parte do futebol de hoje. O treinador
também ser, junto com a comissão técnica, um administrador de carga, né, de tempo que o jogador joga, de acordo com as análises que eles fazem. Então sai o Samuel Lino, aí o Flamengo, né, perde o seu, na minha opinião, o melhor atacante que a gente tem, que estava em campo, para botar o Cebolinha. O Cebolinha é o mesmo caso de Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Fez um bom jogo lá contra o Atlético Mineiro, fez um golaço contra o Atlético Mineiro, o gol da vitória, mas agora só Deus sabe quando ele vai conseguir fazer um jogo razoável. Não digo nem um bom jogo assim, um jogo nota 7. A gente não sabe quando. Ontem o Cebolinha entrou e não ganhou nenhuma jogada assim. Perdeu bola na linha do meio de campo, tocou só para trás, as que tentou passar pelo adversário não conseguiu nada, tudo trombando com o adversário. Então a gente, né, tem essa grande dificuldade. Eu acho que é um problema até no elenco. Esses 4 pontas, né, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Plata, que são irregulares. E faz as substituições, né? Coloca o Carrascal para jogar também e tal. Mas aí o jogo já está mais equilibrado. As ações já estão mais equilibradas. O Flamengo também consegue atacar o Inter, né? E só coloca o Pedro aos 35 do segundo tempo, que para mim foi um erro, como eu já disse anteriormente. O Pedro, eu até queria um parênteses aqui sobre essa questão assim. Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique vai te entregar intensidade na marcação adversária, fato. Ele consegue marcar mais, consegue correr mais, consegue pressionar mais do que o Pedro. O Pedro também consegue, mas obviamente numa intensidade menor, tá? Aí eu queria deixar essa pergunta no ar, assim, eu estava fazendo essa reflexão hoje. O time do Inter, especificamente, não tem uma saída de bola super qualificada que justifique o Bruno Henrique jogar pelo fato de ser um marcador melhor, mais intenso do que o Pedro. Vou tentar explicar. Como o Inter não tem uma saída de bola qualificada, né? O Inter, principalmente no primeiro tempo, tentava a bola longa, o Flamengo recuperava a bola. Então o Flamengo ficou 72% do tempo com a bola no primeiro tempo, certo? Aí eu te pergunto, quem que pode te entregar mais de centroavante? O Bruno Henrique ou o Pedro? Sem dúvida nenhuma, o Pedro. Então, se o Pedro começa de titular, ele ia conseguir marcar o zagueiro do Inter ali, que não é nenhum craque. Eles iam também, né, botar a bola longa, tentando aquele centroavante de 1,95 m deles lá, tentando achar o centroavante deles para dar uma casquinha, para escorar uma bola, da mesma forma. Então, se você botar na balança, agora falando do futebol brasileiro no geral, se você botar na balança que nenhum time do Campeonato Brasileiro tem uma saída de bola qualificadíssima que justifique você botar o Bruno Henrique para ele poder marcar mais essa saída de bola. Não tem. O Pedro também consegue menos intensidade. Mas o Pedro vai te entregar muito mais possibilidade de gols do que o Bruno Henrique. Então, por isso que para mim é um erro botar o Bruno Henrique só pelo fato dele, né, marcar melhor, ter um preparo físico melhor do que o do Pedro, sabe? Talvez se justificasse lá no Mundial de Clubes contra os times europeus de primeira linha, que eles sim conseguem te envolver desde lá de trás, dos zagueiros até na frente. Aí poderia se justificar você botar o Bruno Henrique para marcar esses caras. Mas aqui no Brasil não justifica a escalação do Bruno Henrique ser por esse motivo, de marcar melhor. Tá?
tá? Então eu sou um defensor ferrenho de que o Pedro deve jogar o máximo de vezes que ele aguentar. O Pedro não tá bem tecnicamente? Não tá bem. Mas ele não esqueceu como é que joga futebol. Deixa ele jogar, ele vai fazer esse gol dele que tá faltando e vai deslanchar, tá? Então no segundo tempo, como todo mundo viu, 15, 20 minutos, o Inter, devido à dificuldade do Flamengo de segurar a bola, dá um certo pressão na gente, mas sem ser aquele sufoco. Como eu já disse e repito, não me lembro de uma grande defesa do Rossi, ou uma bola na trave, ou um gol cara a cara perdido pelo Inter, mesmo com a nossa dificuldade. Tem um lance no final do segundo tempo, assim como foi no final do primeiro tempo, o Flamengo passou a criar mais. Tem um lance que para mim é emblemático assim desse jogo. O Cebolinha tenta uma jogada individual, acontece um bate e rebate, a bola sobra limpa pro Luiz Araújo, sozinho, na entrada da área ali, um pouco mais na frente, sozinho. A bola veio à feição, velho, rolando bonitinha para ele. Ele me chuta em cima do goleiro. O goleiro não defendeu, assim, a bola bateu no goleiro. O goleiro estava na posição de expectativa e a bola bate no pé dele. Então ele tinha, o Luiz Araújo, que escolher, assim, o Júnior, né, na transmissão falou muito bem. Era só escolher um lado, velho. Parece que não tem calma, parece que não olha pro goleiro. A bola veio limpinha. Aquela bola boa de chutar, até empelada. Ele deveria ter olhado pro goleiro, olhado o gol e batido no canto. Nem precisava de força. Era só deslocar o goleiro. Flamengo 2-0, pronto. Né? Agora nós vamos jogar na casa do Inter. Acredito que o Flamengo é bastante favorito, sabe? Mesmo a gente vê alguns programas aí pegando esses 20 minutos do Inter, em que o Inter conseguiu pressionar o Flamengo. Isso também é um ponto positivo, se a gente for olhar, né, pelo lado bom da vida. O Inter, nesses 15, 20 minutos do segundo tempo, conseguiu atacar. Não foi porque o Inter encurralou o Flamengo. O Inter, nesses 20 minutos do segundo tempo, jogou demais e o Flamengo não conseguia sair de trás. Não, foi ao contrário. O Flamengo teve dificuldade de sair jogando, de segurar a bola na frente, e com isso o Inter conseguiu uns escanteios, conseguiu umas finalizações. Então é um problema nosso, é só corrigir isso, tá? Então assim, volto a repetir, 1-0, ganhamos na Libertadores, oitavas de finais. O Inter é um time tradicional, fato, lógico. Mas o que fica, e eu entendo, é que fica aquele gostinho de quero mais. Principalmente quando nos acréscimos já o Luiz Araújo perde esse gol que eu acabei de falar. Então fica aquele quero mais, né? Mas acho que o Flamengo tem plenas condições de passar lá no Sul. Eu entraria lá, né, com Arrascaeta, óbvio, Samuel Lino, Pedro e o Plata, para começar. Ou o Luiz Araújo, sabe? Porque não dá para começar com Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Não dá. Para mim, desses três, só um tem que jogar. E olhe lá ainda quando tiver todo mundo em boas condições físicas, né? As contratações. Sobre o Emerson Royal, ele machucou com 2 minutos, né? Torceu o pé, sentiu o jogo, né? Óbvio, machucado, torceu o pé, tanto é que ele sai no intervalo. Carrascal jogou pouco tempo, mas tentou alguma jogada, acho que pro estilo de jogo dele, né? Que é um cara que joga tipo o Arrascaeta, a posição, né? Não tô falando capacidade técnica, eu nem conheço o Carrascal profundamente. Mas pelo que eu vi já, pelo que eu li, é um jogador de armação, de criação. Então tem que ter um entrosamento. Não é aquele jogador de velocidade pela ponta. É um jogador mais de armação. Então ele tem que ter um entrosamento com o centroavante, com o lateral que passa.
Isso com o tempo vai conseguindo. Só para terminar mesmo, a gente assim cobra do Flamengo, cobra do Felipe Luiz, tem que cobrar mesmo desempenho. Só que o Flamengo passou por uma transformação no coração do time, que é o meio de campo. O nosso meio de campo, no início da temporada, era Pulgar, quebrou o metatarso, né? De La Cruz não joga, Gerson foi vendido e o Arrascaeta ontem cumpriu suspensão, sabe? Qualificamos com o Jorginho? Qualificamos, melhor do que De La Cruz. Mas o Alan não é melhor do que o Pulgar, nunca. É um fracasso. Então, assim, tem também essas questões, sabe? Então, o Flamengo tá ganhando. Se os nossos atacantes têm mais competência para fazer gol no jogo de ontem, talvez a gente ia estar, né? Eu tô animado, tô confiante pro jogo lá do Sul, tudo mais. Mas estaria mais assim, tranquilo. O Flamengo ganha de 2-0, 3-0. Poderia ter acontecido se a gente tivesse mais competência para fazer gol. Beleza, pessoal? Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.